e as pessoas não deram ouvido, a porta se fechou, e depois que a porta se fecha, não tem como mais entrar. Assim como foi com aquele povo, que a porta fechou, foi avisado. Se nós não dermos ouvido às palavras que nós conhecemos, que já foi ministrada, e não colocarmos em prática, a porta também vai fechar, e vem de encontro à palavra que nós vamos ler nesta noite. Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela na passagem de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14. Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor, Ele vai nos ensinar através dessa parábola, assim como Ele estava ali ensinando, como Jesus ensinava, Jesus gostava de ensinar por parábolas, que é uma maneira também de a gente entender, porque a palavra de Deus, ela não é complicada, muitas das vezes a gente complica ela. Então, Jesus ali ensinava por parábolas para que aquele povo entendesse e que nós também possamos entender como é o reino do céu, como que é a palavra de Deus. E vai dizer assim: porque isso também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjejou outros 5 talentos. Da mesma sorte que receberam 2, granjeou também outros 2. Mas o que receberam 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e pediu conta a eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxeram-lhe outros 5 talentos, e dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui os outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, e sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, ainda que tem, lhe será retirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Se assenta glorificando ao Senhor. Senhor, esta palavra é uma palavra que já foi lida anteriormente, uma palavra conhecida, Senhor. Mas a palavra diz que a tua palavra se renova a cada manhã e que ela não volta vazia, Pai. Que nesta noite ela possa ir de encontro a cada coração, que os nossos corações sejam como terra fértil. Fala primeiramente ao meu coração, Pai, como o Senhor já falou, como o Senhor já falou através do louvor, como o Senhor já falou na leitura desta palavra. Mas que cada um de nós possamos ser como servo útil, Pai, em nome de Jesus. Pode se assentar, glorifica a Deus, adora a Ele com seus lábios. E aqui nesta parábola nós trazendo para a nossa realidade, quem era o servo? Os servos sou eu e você. E o Senhor é o nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual Ele desceu nessa terra. Ele veio para cumprir o plano de salvação. Mas a partir do momento que Jesus ali foi crucificado, que foi levado aos céus, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, Ele disse: Eu estou indo preparar a morada.
E assim é esse servo. E ele nos deu uma missão aqui nessa terra. E talvez você esteja se perguntando, mas eu não tenho talentos. Eu não sei pregar, eu não sei louvar, eu não sei tocar um violão. Mas o que eu vejo nessa parábola, quando Deus fala de talentos, é tudo que Ele coloca nas nossas mãos. Porque a Bíblia vai nos dizer que tudo quanto nós fizermos, seja para a glória de Deus, seja comer, seja beber, tudo seja para a glória de Deus. Então tudo que Deus coloca nas nossas mãos, nós temos como um talento. E tudo que nós formos fazer é para que o nome dele seja glorificado, para que o reino dele venha a crescer. Porque nós aqui nessa terra, nós somos apenas mordomos. Tudo que nós temos aqui é emprestado. Mas eu não sei falar da palavra de Deus, mas Deus te deu o talento de ter filho. Talvez Deus não te deu o talento de ter filho, mas Deus te deu o talento aonde você trabalha. Às vezes você não tem um talento ainda de ter uma família, mas você tem pai, às vezes irmãos. E nós muitas das vezes estamos enterrando os nossos talentos. Talvez nós estamos enterrando os filhos que Deus nos concedeu, porque nós temos uma missão de educar os nossos filhos, e nós estamos enterrando o nosso talento. Não estamos cumprindo com a nossa missão. E aqui a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ali esse Senhor, ele distribuiu cada um. A um deu 5, a outro deu 2. E assim na minha e na sua vida, o Senhor ele nos dá talento conforme a nossa capacidade. Tem um dizer, ele não fala assim, Deus não dá um fardo maior do que a gente consegue carregar. E é sobre isso, Deus dá um talento porque Ele conhece a capacidade de cada um de nós. E muitas das vezes nós não descobrimos qual o talento que o Senhor quer que eu desenvolva. E às vezes até sabemos, mas nós preferimos enterrar os nossos talentos, enterrar aquilo que Deus nos entregou. E a Bíblia vai dizer que aquele que enterrou é inútil. E olha o tanto que o inimigo ele é sujo. Ele tenta colocar na mente desse servo ali que Deus, que aquele Senhor é um Senhor mau, um Senhor carrasco. E muitas das vezes nós olhamos para Deus, o mundo quer que a gente olhe para Deus como um Senhor carrasco. Jesus é mau, porque se você não fizer desse jeito, Ele vai te punir. Não, Deus é um Deus justo. Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus justo. Tanto é que Ele te dá a capacidade que a gente vai conseguir levar. Ele não vai nos dar algo que a gente não tem capacidade, porque Ele tem certeza que se Ele colocar um talento na sua mão, você vai multiplicar aquele talento. Se Ele colocar 2 talentos, Ele tem certeza que nós vamos multiplicar aqueles 2 talentos. Olhando aqui de curiosidade, quanto valeria um talento naquela época? São vários quilos, né? Se for o talento de ouro ou de prata. O de ouro hoje é equivalente a mais ou menos 800 mil reais. Já pensou? Se Deus nos dá a sabedoria, nos dá a mente, 800 mil reais para quem recebeu menos, a gente multiplicaria isso, a gente ia investir. Mas não, aquele servo enterrou. Se Deus chegar aqui 1 milhão na sua mão, não, eu vou enterrar para não perder. E o tempo vai passar, aquele talento vai desvalorizar, porque está enterrado, você não multiplicou, você não frutificou. Deus ele nos chama nessa noite para multiplicar os nossos talentos. Aleluia. Eu não sei o dia que Deus te entregou qual foi o talento que Ele colocou nas suas mãos, mas todos nós fomos chamados a multiplicar. Se Deus te deu um talento no seu trabalho, faça com excelência. Se você tem um dom, às vezes, de ser mecânico, faça mecânico com excelência. Se for para ser dona de casa, diarista, faça com excelência, porque foi um talento que Deus te deu. Mas quando se refere à obra do Senhor, Deus não nos chamou simplesmente para ficar no banco. Não espera ser chamado por talento do microfone, porque eu costumo falar isso, eu falei, a gente faz muito mais aí embaixo do que aqui em cima. Nós alcançamos menos pessoas aqui em cima do que quando nós estamos embaixo. Porque quando nós estamos fora do microfone, nós conseguimos alcançar a nossa roda de amigos, uma roda de conversa no nosso trabalho. Nós conseguimos sentar numa roda ali na escola e falar da palavra de Deus quando nós estamos lá.
cima é só uma, como se diz o bispo Paulo, onde a gente estava lá, aqui em cima é uma reflexão daquilo que a gente tem vivido aí embaixo. E muitas pessoas têm esperado a oportunidade de começar grande, para começar a multiplicar os talentos. Se nós conseguimos falar, se nós conseguimos expressar, é um talento que Deus nos deu para falar do Evangelho dele. Se Ele nos deu a capacidade de pensamento intelectual, é um talento que Ele colocou na nossa mente para que nós possamos expressar a grandeza desse Deus, esse amor grande que Ele tem. Mas muitas das vezes nós enterramos o nosso talento. Nós sentimos vergonha de falar desse Jesus e das maravilhas que Ele tem nos colocado, que Ele tem feito na nossa vida. E a própria Bíblia vai dizer que para uns Ele vai dar os dons ministeriais, dons espirituais. São vários dons. E lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Ele vai falar assim: cada um administra aos outros o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um administra, ou seja, você está falando para cada um de nós administrar, porque todos nós recebemos algum dom. Se Ele está pedindo para a gente administrar conforme recebemos, é porque cada um de nós temos capacidade de fazer algo para o reino de Deus. Alguns, igual eu falei, julgam esse Senhor injusto porque não dividiu de formas iguais. De falar que tem pessoas que Ele não tem, não vou dizer capacidade. Deus não vai dar uma coisa que Ele não consegue administrar. Deus não vai dar. Às vezes Ele vai dar para mim coisa que Ele não vai dar para a irmã Lorena, porque eu não vou saber administrar. Às vezes Ele vai dar para o irmão Osmar algo que Ele não me daria, ou dar para mim algo que não daria para ele, porque Ele não vai saber administrar. Ele vai dar para ele outras coisas. E quantas das vezes nós olhamos uns para os outros, eu que devia ganhar isso, eu que devia ministrar assim, eu que deveria louvar assim. Mas ao invés de julgar aquilo que o outro irmão recebeu, agradeça pelo que tem e coloque em prática aquilo que Deus colocou na sua mão. Porque às vezes a gente cega olhando para o que os outros têm e esquece de agradecer aquilo que nós temos. Quem devia ter aquela família era eu. Mas Deus também te deu uma família e talvez você está enterrando a sua família e olhando para o talento da família do outro que está multiplicando e esquece do talento que Deus te deu. Ele conhece as nossas limitações e o potencial de cada um. E por isso que Ele fez essa divisão. Mas Deus é um Deus justo e amoroso. O servo, ele tentou justificar a sua inutilidade. Olha o que o servo fala ali com o Senhor. Eu sabia que o Senhor era mau, eu sabia que o Senhor era carrasco. Aleluias. Glória a Deus. E chegando também que tinha, verso 25, 24, mas chegando também que recebeu um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro e seco onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. E respondendo, porém, o seu Senhor lhe disse, o Senhor faz uma pergunta, na verdade, mal e negligente servo, sabias que seco onde não semeei, ajunto onde não espalhei? Ou seja, esse servo ali, ele tentou justificar a sua inutilidade culpando o seu Senhor. Muitas das vezes as pessoas têm culpado Deus pelos erros deles próprios. E se julga que Deus é um Deus ruim, um Deus severo, um Deus carrasco. As pessoas, é mais fácil justificar o meu erro apontando o erro de alguém do que assumir que é um servo inútil, do que assumir que tem enterrado seus talentos. Esse servo, ele tenta condenar o Senhor. Não, eu sabia que o Senhor era ruim, carrasco, e por isso, por medo, eu enterrei. Desculpa para quem não quer multiplicar os seus talentos.
Desculpa para quem não quer fazer a obra do Senhor. Desculpa para quem não quer estar na presença do Senhor. Desculpa para quem está enterrando as vontades de Deus e vivendo as próprias vontades. O que tem que ser enterrado na minha e na sua vida são nossas próprias vontades e não os talentos que Deus tem colocado. O que nós temos que enterrar são aquelas coisas que o inimigo coloca na minha e na sua vida, dizendo que são dons e talentos, mas que devem ser enterrados e resgatados se alguém tem alguma coisa enterrada que Deus deu. E no lugar das coisas de Deus, ressuscitou ali as coisas do diabo. Chegou a hora da gente arrancar os talentos enterrados e enterrar aquilo que são as nossas próprias vontades, aquilo que o inimigo tentou colocar nas nossas vidas que não provém do Senhor. Isso sim merece ser enterrado e vivermos para Cristo, não mais para o mundo. E Deus aqui, Jesus vai nos relatar que esse servo chegou e veio pedir conta. E é assim que o Senhor vai fazer comigo e com a sua vida. Ah, mas está demorando. Aqui fala que passado um tempo, não fala quanto tempo que esse Senhor voltou para pedir conta para esses servos. E assim é nos dias de hoje. Nós não sabemos, se nós voltarmos aqui atrás, o versículo vai falar assim: vigiai, porque não sabeis nem a hora e nem o dia em que o Filho do Homem virá. Nós não sabemos quando o Senhor vai vir prestar, pedir contas. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar para nos pedir conta dos nossos talentos. E quando Ele voltar, quantos talentos nós teremos multiplicado? Nós teremos contas a prestar e vamos ser vistos como um servo útil que está ali gozando da felicidade junto do seu Senhor? Ou nós vamos ser esse servo que fala inútil, será lançado nas trevas onde há ranger de dente, há choro e ranger de dente? Porque enquanto nós estamos aqui, nós estamos tendo a oportunidade de desenterrar alguns talentos, ou talvez despertar os talentos que Deus colocou na nossa mão e nós não conseguimos ver, porque estamos preocupados em olhar o talento do outro. Tem ministração que Deus vai falar mais na minha vida, com a igreja através de mim. Vai ter ministração que vai usar o obreiro Vitor. Vai ter ministração que vai usar o irmão Washington. E no entanto nós não devemos olhar para quem ele vai usar mais ou menos. Nós temos que multiplicar aquilo que Deus colocou, porque na hora de prestar conta, eu não vou prestar conta do talento de ninguém. Ninguém vai prestar conta dos meus talentos. Cada um dará conta de si, das suas atitudes. Cada um dará conta de si. E assim como eu falei no início, como foi nos dias de Noé, as pessoas não estão dando ouvido à palavra de Deus. O inimigo ele tem colocado capacetes de bronze nas cabeças para que a gente não ouça mais a palavra do Senhor. O inimigo ele tem colocado capacetes de bronze dentro das igrejas para que nós possamos não mais escutar a palavra que é ministrada, para que ela não venha adentrar os nossos corações. O inimigo tem colocado nas nossas vidas maneiras de enterrarmos os nossos talentos, para não mais buscar Deus, não mais orar. E a forma também de talentos que Deus coloca, eu ainda coloquei aqui, não é só em cima do altar, é no sustento da obra, é na oração, é na caridade, é no nosso trabalho, é no cuidar da nossa família. E nós devemos evitar essas comparações, porque cada um vai receber. E não há mais tempo. Eu sempre falo, não há mais tempo, porque nós estamos vivendo os sinais dos fim dos tempos. Nós estamos vivendo os sinais aí a olho nu da volta de Jesus. Agora à tarde mesmo eu ainda comentei com ela, eu fui tirar um cochilo de alguns minutos. E Micaela já tinha me relatado, ela falou: mãe, mas eu não lembro. Essa noite ela tem sonhado muito com o arrebatamento. E eu fui tirar um cochilo à tarde, e eu sonhando com a volta de Jesus. Eu acho que já estava no coração a palavra. E eu cochilei e falei: a Deus, ministra no coração, que às vezes o Senhor fala com a gente em sonho. E eu, numa fila muito grande, muito grande. E eu cheguei assim, igual quando quem quer pular a fila, mas eu nem sabia o que era a fila até então. E conversando assim, mas não era o intuito de furar a fila, era conversando com o pessoal,
um vizinho meu na fila. Aí esse vizinho meu falou assim, ele me chama de vida boa, eu chamei de vida boa desde pequenininho, então a gente se cumprimenta, ô vida boa. Aí ele, ô vida boa, a fila é lá no final, o fim da fila é lá no final. É a fila para que Jesus voltou, essa é a fila para a gente entrar para o céu. Então o final da fila é lá. Eu falei, nossa, mas está muito longe. A fila, gente, pegava daqui, era como se eu estivesse aqui no Tapagrão. E a fila ia até Brasília, era muito grande a fila, muito grande. E aí eu não vou para a fila não, então eu vou para o fim da fila. Eu falei, ah não, mas eu vou ficar longe de Jesus. E Jesus naquele momento era representado pelo pastor Geraldo. E tinha outros pastores, não da nossa congregação, mas tinha outros pastores. É como se Jesus, cada pastor representava Jesus, então ele estava ali com o seu rebanho naquela fila. Eu falava, ah não, mas eu vou ficar longe de Jesus. Aí o vida boa vira e fala assim, quem mandou você ficar demorando? Não chegou primeiro. Aí depois, no caminho vindo para cá, eu lembrei, eu falei assim, gente, talvez sonhe de um alerta, porque eu entrava para o céu. Só que eu estava longe da fila. Longe da fila. Lá perto de Brasília, eu lembro assim que tanto que a gente conseguia ver o final da fila lá perto de Brasília, fazendo volta daquela serra, assim, muito grande a fila. Aí, quem mandou você ficar longe de Jesus? Né? Quem estava mais perto, estava perto. Ou seja, nós vamos, eu ia para o céu, mas é um alerta para quê? Para a gente estar mais pertinho de Jesus. Porque lá em Joel vai falar que vai chegar os dias, está chegando os dias. É uma profecia ali do profeta, que os seus jovens, Joel, deixa eu ver anotado aqui, Joel 2:28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visão. Se a gente estiver atento, cada vídeos aí que a gente vê, que a gente acha que é aquela inteligência artificial, mas não é. É Deus usando as pequenas crianças, usando idosos, usando os jovens para profetizar, porque está chegando o fim da profecia da vinda de Jesus se cumprir. E nós temos que estar atentos, tirar da nossa mente, tirar da nossa cabeça os capacetes de bronze que tem nos impedido de ouvir e praticar essa palavra. O capacete que nós temos que usar é aquele capacete lá de Efésios 6. As armaduras que nós temos que usar é aquela, mas o inimigo ele está tentando confundir a nossa mente e colocar esses mesmos escudos para a gente de modo contrário, para que a gente possa ficar ali aos fundos e cegos da palavra de Deus. Se nós voltarmos um pouquinho aqui na palavra, Joel 2:28. Se nós voltarmos um pouco aqui nesse mesmo capítulo das 10 virgens, que já foi ministrado neste altar, eu já ministrei, o Rocha já ministrou sobre a parábola das 10 virgens, fala que ali 5 loucas e 5 prudentes, 5 estavam com os seus azeites ali em reserva, além da lamparina acesa, elas tinham uma botija de reserva, porque à meia-noite o noivo viria. E quando foi à meia-noite em que o noivo estava vindo, a que estava ali dormindo, pediu azeite emprestado, mas se aquelas 5 prudentes emprestassem o azeite, ninguém delas viria o noivo. Ou seja, as 5 foram participar ali com o noivo, as outras perderam a oportunidade. O azeite de uma não serviu para a outra. O meu azeite não vai te ajudar, não vai servir, porque se eu tirar do azeite que eu tenho buscado, o dia que o noivo chegar, vai me fazer falta. Então essa busca de manter as nossas lamparinas acesas, eu posso ajudar, o irmão pode ajudar através de oração, mas quem mantém ali a botija cheia de azeite sou eu e você, através das nossas buscas diárias, através de manter as nossas vestes limpas, através da busca e comunhão com o Espírito Santo todo dia. Dando continuidade, essa noite Micael também sonhou com arrebatamento. É cumprindo aquilo que Joel falou, que ele profetizou. Os nossos filhos profetizarão, as nossas filhas, os jovens terão visão, os velhos sonhariam. Deus está dando visão para a igreja.
Deus está usando o improvável para falar com o povo de Deus. E nós muitas das vezes não estamos dando ouvido a essa palavra, querendo viver a nossa própria maneira e não está tendo mais tempo. É o fim dos tempos. Tem dia que eu falo, Senhor, volta logo. Nada, ora vem. Não é pecado pedir, ora vem, Senhor Jesus. Porque esse mundo já não tem mais nada de bom a nos oferecer. Nós temos que estar preparados, mas o que vai definir para onde nós vamos, o que vai definir o que nós vamos entregar para o Senhor, qual é a prestação de conta? É aquilo que nós vivemos aqui no nosso dia a dia, é aquilo que nós temos buscado todos os dias, sermos hoje melhor do que nós fomos ontem. E sozinho nós não vamos conseguir. Nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem nos ajuda a multiplicar os nossos talentos, é Ele quem nos ajuda a permanecer firme, é Ele quem nos ajuda a manter as nossas vestes limpas, nossas lamparinas acesas, para quando o Senhor vir nos buscar a sua igreja, qual talento nós vamos apresentar para Ele? Será que nós estamos multiplicando todo dia? Ou será que nós estamos com os nossos talentos enterrados? De vez em quando eu tenho que policiar para mim não enterrar o meu. Que às vezes dá vontade de falar, não é para mim. Por isso que eu falo que essa palavra, ela fala de encontro primeiro ao nosso coração. Mexer com esse negócio de igreja não é para mim não, isso é para a irmã Lourdes. Ela tem mais disponibilidade, um trabalho fora. Né? É mais fácil para a irmã Lourdes cuidar, eu não. Não, é para a Vanessa está nova ainda. Aí a gente vai inconscientemente querer enterrar o nosso talento, passando para o outro. Irmão Washington é mais fácil, é homem. Chega em casa, né? Não tem que cuidar da casa, é mais fácil para ele. Muito mais fácil. Vitor, Marcos, está todo mundo jovem. Esse talento não é para mim não, isso é para eles. Eles têm mais tempo. Eu não. Estou ocupada demais. E assim nós vamos enterrando os nossos talentos. Isso é só para o irmão Ederson. Tá nada depois que chega de serviço. Então isso é responsabilidade dele. Eu não estou cansada. Já tem casa, tem menino. E assim nós vamos enterrando os nossos talentos. Aí o jovem fala, não, isso é para o irmão Osmar, ele está mais velho, está mais experiente, eu estou jovem ainda. Tem que aproveitar a vida. Deixa para os mais velhos. O irmão Joaquim, né, irmão Joaquim? É para o senhor, né, que o senhor já está mais experiente. Eu não, estou nova, tenho que aproveitar mais a vida. E é dessa maneira que nós vamos enterrando os nossos talentos. Sem perceber. E quando a gente menos esperar, o Senhor vai vir e te perguntar: o que você fez daquele dia que eu te chamei para orar para alguém? Você enterrou seu talento. Um dia eu te chamei para fazer o social lá no seu bairro, na sua cidade. E o que você fez daquele talento que eu te dei? Senhor, eu enterrei. E aqui no final vai falar que o Senhor pega aquele único talento e entrega a quem tinha mais. Aquele que é muito é dado, muito será cobrado. Aquele que tinha e não multiplicou, até o que ele não tinha, vamos dizer assim, foi tirado. Então o que nós temos, que a gente não coloca em prática, até o que nós temos será tirado. Eu não gostaria de ser tirado daquilo que o Senhor me deu, pelo contrário. Eu quero apresentar para Ele um talento multiplicado, uma família multiplicada. Tem um testemunho que eu acho lindo de uma senhora, não sei ele por completo, mas ela é muito triste porque ela não tinha ganhado ninguém para Jesus, ela não sabia pregar, ela não sabia fazer nada de que ela julgava que era importante na igreja. E aí ela chega para prestar conta para o Senhor. O Senhor vem e chama ela. É uma ilustração. E ela fala assim, com medo de prestar conta para o Senhor. Não, Senhor, eu não fiz nada. Nem leitura eu tinha, não sabia nem ler a Bíblia. Mas era uma pessoa temente a Deus.
E o Senhor fala assim: muito enganado está. Sabe aquele filho que eu te dei, aquele único filho? Você conseguiu colocar eles nos caminhos do Senhor. Você mostrou quem eu era a ele. E através dele, milhares de pessoas se renderam a Jesus. Ou seja, aquela mulher cuidou do único talento que ela tinha. E através daquele talento multiplicou e alcançou várias almas para Jesus. Talvez o talento que ele tem colocado na minha, na sua mão, seja um filho para cuidar. Seja um esposo para que você ajude ele a transformar. Ou uma esposa para que vocês dois transformem juntos. Eu não sei qual é o talento que Deus te entregou. Talvez seja um talento que nunca vai ser usado no microfone aqui. Mas o talento que Deus colocar na minha e na sua mão aí embaixo vai trazer várias pessoas a conhecer esse Evangelho. O talento lá dentro do seu trabalho, o seu testemunho no seu local de trabalho, vai ser o talento que Deus colocou na sua mão para que pessoas venham conhecer esse Evangelho e não pereçam neste mundo. Talvez você esteja refletindo qual o talento que eu enterrei. Peço ao Senhor, me ajude a resgatar aquilo que um dia eu disse não. Me ajude a resgatar aquilo que um dia eu enterrei para o Senhor. Talvez seja um filho que você já esteja desistindo. Um trabalho que Deus colocou e você está querendo sair dele e fala: não, isso não é de Deus. Talvez Deus te colocou lá e quer que você multiplique o seu talento lá dentro. Para que o seu patrão venha se converter, para que os seus colegas de trabalho venham se converter. Mas não existe nenhum de nós que não tenha talentos, que Deus não colocaste talento nas nossas mãos. Fique de pé no seu lugar. Essa é a palavra que Deus ministrou no meu coração. E assim como foi nos dias de Noé, que aquela porta se fechou e mais ninguém entrou, nenhum animal mais entrou, a não ser aqueles que Deus já tinha determinado, assim será na volta do Filho do Homem. Quando as portas se fecharem, não há mais tempo. Deus está nos dando a oportunidade todos os dias que nós estamos aqui de melhorar, de mudar a nossa história, de abandonar o nosso próprio eu para viver as vontades do Senhor. Porque vai chegar o dia que Ele vai vir pedir conta daquilo que Ele nos entregou. Vai chegar um dia que Ele vai vir e nossas lamparinas têm que estar acesas. Vai chegar o dia que Ele vai vir e as nossas vestes têm que estar limpas e purificadas para estarmos com Ele. Eu acho que a maior alegria de um cristão é entrar nesse gozo com o Senhor, nessa mesa com o Senhor. E ainda tem lugar na mesa. Se nós estamos aqui ouvindo essa palavra, porque o Senhor tem nos dito: ainda tem lugar na mesa. Só não vai ter lugar a partir do momento que nós fecharmos os nossos olhos. Se a gente não tiver em comunhão com o Senhor, aceitado Ele como Salvador, viver uma vida que rega conforme as vontades dEle, aí não tem lugar na mesa. Mas enquanto nós estamos aqui, tendo a oportunidade de mudança, o Senhor nos chama: ainda tem lugar na mesa. E a nossa maior alegria vai ser só ceiar com Ele, quando Ele nos chama. Feche os seus olhos e nós vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite eu quero te agradecer por esta palavra, te agradecer por esta oportunidade, Senhor. Eu te apresento a vida de cada um de nós que estamos aqui, Senhor. Se no nosso coração existe algum talento, algum tesouro que o Senhor nos entregou que está enterrado, Pai, nos ajude a desenterrar este talento. Nos ajude, Senhor, meu Deus, a multiplicar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, Pai. Eu não sei qual foi o talento que o Senhor colocou na mão de cada um, mas eu creio que o Senhor já entregou para cada um o seu talento, conforme a capacidade de cada um. Seja o talento da família, seja o talento ministerial, seja o talento profissional, Pai. Mas que todos esses talentos, para que seja o seu nome glorificado através deles, Pai. Pai, eu te apresento cada uma dessas vidas que está aqui, que nós possamos manter as nossas lamparinas acesas, Pai, para que quando o Senhor voltar, o Senhor terá prazer naquilo que nós vamos apresentar para Ti, Senhor. Que o Senhor possa ter prazer naquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos.
temeu ao Senhor, servos obedientes. Nos faça, Senhor meu Deus, multiplicar os nossos talentos para que o teu reino venha crescer, Pai. Para que possamos viver o sobrenatural do Senhor nas nossas vidas, nesta cidade. Nos ajuda, Senhor meu Deus, a ser instrumento por onde formos, Pai. Nos ajuda a testemunhar da grandeza do Senhor. Nos ajuda, Senhor meu Deus, a ser um evangelho, Senhor meu Deus, a viver este evangelho que o Senhor tem para nós todos os dias. E desde já eu te agradeço, Senhor meu Deus, porque hoje a porta ainda está fechada, Pai. Ainda está aberta, ela ainda não fechou. Eu te agradeço, Pai amado, porque essa porta ainda está aberta e o Senhor está nos dando a oportunidade de entrar por ela. Eu te agradeço, Pai amado, porque ainda há lugar na mesa, Pai. E se nós entendermos e colocarmos em prática essa palavra, nós vamos cear contigo. Obrigada, Senhor meu Deus, que o nosso lugar possa estar sempre aí nesta mesa. Que nós possamos, Senhor meu Deus, permanecer na tua palavra, para que o nosso lugar esteja reservado na mesa com Cristo, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor, glorifica a Deus. Pode se sentar. Que essa palavra venha de encontro ao seu coração e que cada um de nós possa viver. E viver como se o Senhor chegasse hoje. Que nós possamos estar preparados para que o Senhor viesse hoje. A gente ter bons talentos a apresentar para Ele. Muitos foram convidados a estar aqui nesta noite. Eu tenho certeza que muitos foram convidados a estar na presença do Senhor nesta noite. Mas muitos decidiram enterrar o talento. Preferiram viver as próprias vontades, aceder às vontades da carne e não estar na presença do Senhor. Mas eu e você escolhemos a melhor parte, é estarmos aqui na casa de Deus, adorando esse Deus, aprendendo mais com esse Deus que é justo e misericordioso. Mas Ele também, Ele é amoroso, mas Ele é justo. E não é justo nós batalharmos todos os dias pela nossa fé, batalharmos todos os dias pela nossa salvação. Não é justo esse servo que tinha 5 talentos e multiplicar, e quem ganhar a recompensa foi aquele que enterrou. Então o Senhor, Ele vai honrar cada um conforme aquilo que nós temos multiplicado. Ele vai entregar os galardões conforme aquilo que nós temos feito aqui nessa terra. E eu espero não estar no fim da fila, lá longe de Jesus. Eu quero estar pertinho dele na mesa. Falo que esse sonho foi até um alerta. Está com Jesus? Tá. Mas fique mais perto. Mais pertinho de Jesus. Fique mais pertinho dos seus líderes. Né, que ali no sonho representava Jesus. Era o meu pastor, o meu líder. Fica pertinho do seu líder. Porque ele está mais perto da fila. Lá ele estava mais pertinho da fila. Mais pertinho de Jesus. Nós possamos estar mais pertinho de Jesus.